Salve, tudo bem? Você sabia que a Patagônia é a meca do cicloturismo? Quer saber por quê? Então se prepare que eu e meus irmãos vamos contar como foi nossa viagem de bicicleta pela Patagônia. Quem sabe você se empolga e não faz a sua primeira grande cicloviagem. Também uma boa sugestão para quem tem apenas 4 a 6 semanas disponíveis para viajar e está ansioso porque não sabe onde ir. Preparamos 6 episódios com fotos, vídeos e informação útil para mostrar como nos organizamos e realizamos essa pequena expedição. Vamos lá? A Patagônia é considerada uma das regiões mais belas do mundo pela grandiosidade de suas paisagens. São montanhas e vulcões, rios e lagos, desertos e litorais que se sucedem em cenários deslumbrantes, imponentes e inóspitos. Está localizada no sul da América do Sul, delimitada entre as latitudes 39 graus e 56 graus, e pelos oceanos Atlântico a leste e Pacífico a oeste. Forma uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, cobrindo quase 1/3 dos territórios da Argentina e do Chile. A Cordilheira dos Andes divide essa área em 2 regiões geográficas distintas. A área sobre a Argentina compreende desde o litoral atlântico até as encostas dos Andes e é subdividida em Patagônia Atlântica e Patagônia Andina. No Chile, com uma área bem menor, a Patagônia engloba as encostas andinas e o litoral do Pacífico e está subdividida em Patagônia de Rios e Lagos, Patagônia de Aysén e Patagônia Austral. A origem do nome Patagônia é atribuída ao navegador espanhol Fernão de Magalhães quando esteve na região em 1520, durante sua expedição de circunnavegação do globo. Na época, a Patagônia era ocupada pelos Tehuelches, um povo nômade de constituição robusta, com indivíduos superando 1,80 m de altura. Como estavam muito acima dos padrões europeus da época, que era de 1,55 m de altura, gerou o mito de que a Patagônia era a terra de gigantes. Essa ideia perdurou por mais de 3 séculos entre os europeus. Pode ser que quando Fernão de Magalhães encontrou as pegadas dos Tehuelches na praia, aumentadas pelos calçados feitos com peles de guanacos, ele os tenha chamado de Patones ou Patagones, e sua terra de Patagônia. Mas é mais provável que estava fazendo referência ao gigante Patagón, um famoso vilão da novela de cavalaria medieval Primalion. O clima na Patagônia é imprevisível e severo. Você pode começar o dia com um tempo bom e, em algumas horas, enfrentar ventos fortes, chuva e temperaturas congelantes. A proximidade com o continente antártico faz com que o clima da Patagônia se torne frio e seco. As temperaturas médias ficam em torno de 6 graus ao longo do ano, com extremos entre 10 graus negativos em julho e 10 graus positivos em janeiro. O vento que predomina na Patagônia é o que vem do Pacífico. Formado na superfície do oceano, ele vai ganhando força à medida que se aproxima da costa, atingindo a região a uma velocidade média de 43 km por hora, podendo ter temporadas de ventos que ultrapassam os 100 km por hora. A Cordilheira dos Andes bloqueia os ventos de oeste, o que impede que a umidade trazida do Oceano Pacífico atinja as planícies argentinas do outro lado. A umidade que fica retida nas montanhas é responsável pelas chuvas frequentes na região, provocando uma precipitação anual média de 5.000 mm, podendo chegar a 10.000 mm de chuva em alguns anos. Os ventos que conseguem ultrapassar os Andes estão agora secos, fazendo com que nas planícies argentinas a precipitação diminua para 150 mm ao longo do ano, criando as condições para formar o maior deserto das Américas, o deserto da Patagônia.
gradiente climático criado pelos Andes tem forte influência na distribuição da vegetação da Patagônia. Nas regiões mais chuvosas, florestas de pinheiros ocupam as encostas e imediações das montanhas. Aqui encontramos uma espécie de pinheiro muito parecida com o pinheiro do Paraná. Nas bordas dessas florestas estão presentes plantas peculiares, algumas comestíveis e outras medicinais. Ao atingir as planícies áridas no lado argentino, a vegetação muda rapidamente de floresta para uma vegetação rasteira e arbustiva, mais adaptada à falta de água e a um solo pobre em nutrientes. Os ambientes formados são ocupados por várias espécies de animais. A costa atlântica é dominada por mamíferos e aves marinhas, que se agrupam em grandes colônias na época da reprodução. Os poucos recursos alimentares nas estepes reduzem a diversidade da fauna. Os guanacos e as emas são os animais mais representativos dessas pastagens. Os invertebrados também são inúmeros, sendo que 2 chamaram nossa atenção. Primeiro foram as butucas de cavalo, chamadas de tábanos negros. Essas moscas hematófagas nos perturbaram algumas vezes na viagem. Era só esquentar e elas apareciam em pequenos enxames, sempre na busca do sangue alheio, inclusive enquanto pedalávamos. Também tivemos o prazer da companhia desta bela criatura, mostrando como os acampamentos são espaços de interação importantes com as coisas locais. De Bariloche se desenvolve nas Patagônias Andina e de rios e lagos. Ela começa e termina na cidade de Bariloche, na Argentina, e pode ser dividida em 3 partes. A primeira é aquela que tem seu traçado percorrendo os sopés da Cordilheira dos Andes. Tem uma topografia irregular, possuindo trechos planos intercalados por subidas e descidas desafiadoras. A segunda parte é feita de barco, navegando por águas do Oceano Pacífico, atravessando o Golfo de Ancud e a Baía de Reloncaví. A terceira e última parte volta a percorrer as rodovias entre as montanhas. Durante 20 dias, pedalamos mais de 1000 km por rodovias e estradas rurais. Na Patagônia são encontradas 2 estradas lendárias, a Ruta 40 na Argentina e a Ruta 7 no Chile, a famosa Carretera Austral. A Ruta 40 é considerada a maior rodovia do mundo, com mais de 5.000 km de extensão. Praticamente toda asfaltada, corta o território argentino de norte a sul, ligando as cidades de La Quiaca a Rio Gallegos. A Carretera Austral está no lado chileno e tem mais de 1.200 km de extensão. Pouco pavimentada, faz a ligação entre as cidades de Puerto Montt e Vila O'Higgins. Pelas paisagens por onde passa, a Carretera Austral é considerada uma das rodovias mais icônicas entre os aventureiros de todo o mundo. Essas árvores! As estradas que cortam o interior da Patagônia estão cobertas por camadas de pedras arredondadas de vários tamanhos, chamadas de rípio. Esse tipo de pavimentação foi desenvolvido há séculos pelo povo Mapuche e vem permitindo desde então que as estradas resistam firmemente às condições do tempo. Como matéria-prima, os Mapuches utilizaram os seisos rolados, encontrados em abundância nos rios de degelo da região. Percorremos mais de 190 km em estradas com esse tipo de pavimentação. Ora o rípio se apresentou firmemente compactado no solo, criando uma superfície irregular e trepidante. Ora estava solto, formando longos cordões de pedras originados pela passagem dos carros. Nessas situações, a pista de rolagem fica estreita, sem margem para manobras. Qualquer desvio para um lado ou para o outro, você derrapa e desce da bike. E quando não é o rípio, são as longas séries de costelinhas produzidas pelo vento, que se transformam em intermináveis tábuas de lavar roupa. O trânsito varia ao longo do percurso.
Nas imediações dos centros urbanos de Bariloche, Puerto Montt e Vila Langostura é necessário muita atenção ao tráfego intenso de carros. Nas rodovias, principalmente na Ruta 40, é preciso ficar alerta aos grandes e rápidos caminhões chilenos. Nas estradas de ripio, os carros que passam em alta velocidade podem espirrar pedras em sua direção. Mas no geral, a viagem foi tranquila. Os motoristas argentinos e chilenos foram camaradas, demonstrando um respeito muito grande com a nossa presença na estrada. Fomos pouco importunados ou seriamente ameaçados pelos veículos. Sempre que nos ultrapassavam, buscavam uma distância e velocidade segura. Percebemos que o ciclo viajante é bem-vindo. Então, gostou desse episódio? Esperamos que sim. Nos próximos, vamos começar a falar do roteiro e do planejamento. Até lá!